O santo do dia 4 de novembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Carlos Borromeu, o reorganizador da Igreja Católica, e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 4 de novembro. Carlos, da ilustre família Borromeu, nasceu em 2 de outubro do ano de 1538, no século XVI, em Aurona, na Itália. O menino revelou ótimo talento em uma inteligência rara. Ao lado dessas qualidades, manifestou forte inclinação para a vida religiosa pela piedade e pelo temor a Deus. Ainda criança, era o seu prazer construir altares minúsculos diante dos quais, em presença dos irmãos e companheiros de idade, imitava as funções sacerdotais que tinha observado na Igreja Católica. O amor e a oração e o aborrecimento aos divertimentos profanos eram os sinais mais positivos da vocação sacerdotal. O ano de 1562, no século XVI, veio a Carlos a graça sacerdócio no silêncio da meditação. Carlos lançou planos grandiosos para a reorganização da Igreja Católica, e esses todos os seus concentraram-se na ideia de concluir o Concílio de Trento. De fato, era o que a Igreja mais necessitava como base e fundamento da renovação e consolidação da vida religiosa. Carlos, sem cessar, chamava a atenção do seu tio, que era cardeal, foi eleito papa com o nome de Pio IV. Para essa necessidade, reclamava por todos os amigos da Igreja. De fato, o concílio se realizou e Carlos quis ser o primeiro a executar as ordens da nova lei, ainda que por essa obediência deixasse sua posição para ocupar outra inferior. São Carlos sabia muito bem que a caridade abre os corações também à religião. Por isso, grande parte de sua receita pertencia aos pobres, reservados para si. Só a disponível herança, reivindicamentos que lhe vinham dos bens das famílias, distribuiu entre os devastados. Tudo isso não aguenta a comparação com as obras de caridade que o arcebispo praticou quando, no ano de 1569 ao ano de 1570, no século XVI, a fome e uma epidemia semelhante à peste invadiram a cidade de Milão. Não tendo mais o que dar, pediu ele próprio esmola para os pobres e abriu assim a fonte de auxílio que teriam fixado e fechado. Quando, porém, no ano de 1576, no século XVI, a cidade foi atingida pela peste, o povo, abandonado pelos poderes públicos, visto que ninguém se compadecia do povo, ainda procurava os pobres doentes, dos quais ninguém lembrava, consolava-os e davam-lhes os santos sacramentos. E tendo-se esgotado todas as fontes de recursos, Carlos lançou de mão de tudo que possuía para amenizar a tristeza, a sorte dos doentes. Mais de 100 sacerdotes tinha pago com a vida na sua dedicação ao serviço aos doentes. Deu
Deus conservava a vida do arcebispo e esse aproveitou da ocasião para dizer duras verdades aos ímpios e ricos daquela época. O Papa Gregório XIII não só rejeitou as acusações infundadas feitas contra o arcebispo, como também recebeu Carlos Borromeu em Roma, com as mais altas distinções, em resposta ao seu gesto do Papa. Governador de Milão organizou no primeiro domingo da quaresma de 1579, no século XVI, um indigno presépio carnavalesco pelas ruas de Milão, precisamente à hora da missa celebrada pelo arcebispo. O mesmo governador que tanta guerra ao prelado movera tanta habilidade contra São Carlos, estimula no leito da morte, reconheceu o erro e teve o consolo, assistência do santo bispo na hora da angústia. O seu sucessor, Carlos de Agraão, duque de Terra Nova, viveu sempre em paz com a autoridade eclesiástica. O arcebispo gozou desse período só 2 anos. Quando, em outubro do ano de 1584, no século XVI, como era de costume, retirar-se para fazer os exercícios espirituais, teve forte acenos de febre, que os quais não deu importância e dizia: é um bom pastor de alma, deve saber suportar 3 febres antes de se meter-se na cama. Os acessos renovaram-se e consumiu as forças do arcebispo. Ao receber os santos sacramentos, expirou-se no dia 3 de novembro do ano de 1584, no século XVI. As suas últimas palavras foram: Ei, Senhor, eu venho a vos já. São Carlos Borromeu tinha alcançado a idade de 46 anos. Foi beatificado no ano de 1602, no século XVII, pelo Papa Clemente VIII, e depois foi canonizado no ano de 1610, no século XVI, pelo Papa Paulo V, que fixou a festa de santo para o dia 4 de novembro. Grande influência de São Carlos Borromeu, pelo que realizou em Milão, a serviço de exemplo em que reforma da igreja, exercendo-se muitos outros pais espirituais do Concílio de Trento. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 4 de novembro. Em Borlônia, na atual Emília, na Romênia, região da Itália, o martírio de São Vital e Santa Áquila. Morreu martirizado no século IV, no ano 304, pela perseguição do Império Romano em ódio à Igreja Católica. Em Míria, na Licília, Odiene, na Turquia, os martírios de São Nicodramo, no bispo, e Hérmeles, presbíteros, morreu martirizados no século IV, no ano 303, pela perseguição do Império Romano em ódio à Igreja Católica. O falecimento de São Pietro, presbítero de Alexandria, morreu martirizado no século IV, no ano de 310, pela perseguição do Império Romano em ódio à Igreja Católica. Em Rhodes, na Aquitânia, atual França, o falecimento de Santo Atanásio Bispo, que, considerando o primeiro pontífice dessa cidade, faleceu de morte natural no século V, no ano de 430 de morte natural. Em Macracites, na Bretanha, Austrásia, atualmente na Holanda, o falecimento de São Prespúcio, bispo dessa região. Faleceu de morte natural no século VII, no ano 620. Em Traveres, na Austrásia, hoje na Alemanha, o falecimento de Santa Modesta, abadesa. Faleceu de morte natural no século VII, no ano de 650 de morte natural.
em Alba Regia, em Pantônia, hoje em Sokovic, na Hungria, o falecimento de Santo Henrique, filho de Santo Estevão, rei da Hungria, que teve a morte prematura. Faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1031. Em Pádua, em Veneto, na região da Itália, o falecimento da beata Helena Esmenili, virgem da Ordem de Clarissas. Faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1231. Em Crandorit, no território de Milsat, na França, o falecimento de São Félix Valois e companheiros de São João e Mata, na fundação da Ordem de Santíssima Trindade para a redenção dos cativos. Faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1250. No convento de Nossa Senhora Escocesas, no Monte, na França, o falecimento da beata Francisca Ambolier, que fundou a Vannes das primeiras Carmelitas, término da França. Faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1485, em Montefucus, na Campanha, na região da Itália, o falecimento da beata Teresa Magalaniello, virgem da Ordem Terceira de São Francisco. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1876. Em Madrid, capital da Espanha, o martírio do beato José Gaulos Muniz, presbítero da Ordem dos Pregadores, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola, em perseguição e ódio à Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 4 de novembro, dia que a Igreja celebra a vida e memória de São Carlos Borromeu, reorganizador da Igreja Católica.